Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de termometria. Dessa vez você vai aprender a obter as relações entre as temperaturas de escalas termométricas. Bons estudos. Vamos iniciar fazendo o desenho da escala termométrica. A primeira escala termométrica que vamos representar é a escala Celsius. Ela tem dois pontos fixos. O primeiro ponto fixo, 0 graus Celsius. E o segundo ponto fixo, 100 graus Celsius. Esses pontos fixos são, respectivamente, a temperatura de fusão do gelo e a temperatura de ebulição da água. O nome dessa escala é chamada escala Celsius, ou termômetro Celsius, ou escala centígrada. Essa escala foi obtida por Anders Celsius. Anders Celsius era um astrônomo sueco. Observe que PG quer dizer ponto de gelo, um dos pontos fixos. E PV quer dizer ponto de vapor, é outro ponto fixo. Nós vamos precisar desses dois pontos fixos em todas as escalas termométricas que vamos estudar. A nossa segunda escala termométrica é chamada escala Fahrenheit. Ela tem o ponto de gelo 32 graus Fahrenheit e ponto de vapor 212 graus Fahrenheit. Ela foi engendrada por Daniel Gabriel Fahrenheit, físico e inventor alemão. Nossa terceira escala termométrica é chamada escala Kelvin ou escala absoluta. Ela tem um ponto de gelo 273 Kelvin e ponto de vapor 373 Kelvin. É chamada escala Kelvin graças ao seu criador, William Thomson, mais conhecido como Lord Kelvin. Esse foi um físico e matemático irlandês. Observe que a escala Celsius é dividida em 100 partes iguais, 100 tracinhos. Cada tracinho desses corresponde a 1 grau Celsius. Observe que a escala Fahrenheit é dividida em 180 partes iguais. Cada parte dessa, cada tracinho desse, equivale a 1 grau Fahrenheit. Você pode fazer a seguinte operação: 212 menos 32, 180. Aqui na escala Celsius, 100 menos 0, 100. Na escala Kelvin, nós podemos observar uma divisão de 100 partes iguais. Existem 100 tracinhos, 100 medidas. Cada uma dessas medidas, cada um desses tracinhos equivale a 1 Kelvin. Vamos fazer a relação entre essas escalas termométricas. Nós vamos desenhar as três escalas com seus pontos de gelo e seus pontos de vapor. Vamos traçar uma linha auxiliar. Essa linha divide cada uma das escalas no meio. Temos o ponto médio aqui de cada uma das escalas. E vamos chamar cada um desses pontos de TC, temperatura Celsius, TF, temperatura Fahrenheit, e TK, temperatura Kelvin. Essas são as temperaturas a serem comparadas. Estamos em busca das fórmulas de conversão entre essas escalas. Observe que existe um segmento menor, que é a temperatura Celsius menos o zero. Esse segmento aqui. E existe esse segmento ou intervalo maior, intervalo entre as temperaturas. Observe o segmento menor, ou intervalo menor, e o intervalo maior. São os intervalos entre as temperaturas. Esse intervalo menor é a temperatura que eu quero achar menos o ponto de gelo. E esse intervalo maior corresponde a ponto de vapor menos o ponto de gelo. Vamos fazer isso, achar esses intervalos de temperaturas para as outras escalas termométricas. Observe esse intervalo menor na escala Fahrenheit. Essa medida aqui é TF, temperatura que a gente quer achar, temperatura Fahrenheit menos seu ponto de gelo. E observe esse segmento ou intervalo maior, que é o ponto de vapor da escala Fahrenheit menos o ponto de gelo da escala Fahrenheit. O mesmo vai acontecer para a escala Kelvin. Nós temos aqui um intervalo de temperatura menor, que vai aqui do TK menos o ponto de gelo da escala, e o segmento maior, que é o ponto de vapor da escala Kelvin menos seu ponto de gelo. Observe os intervalos menores. Pintamos aqui de amarelinha ao redor. Observe os intervalos maiores de temperaturas. Pintamos aqui em vermelho.
Então, intervalos menores e intervalos maiores. Por que é interessante esses intervalos? Porque vamos utilizar as razões correspondentes entre esses intervalos de temperatura. Ou seja, vamos substituir os valores dos seus pontos de gelo e seus pontos de vapor. Aqui observe, Tc menos 0 é o intervalo menor da escala Celsius. Seu intervalo maior será 100 menos 0. Os valores dos intervalos da escala Celsius, em forma de razão, é o seguinte: Tc menos 0, intervalo menor, dividido pelo intervalo maior. 100 menos 0. Mesmo raciocínio vamos usar para as outras duas escalas termométricas. Vamos obter o intervalo menor, que é Tf menos 32, e vamos dividir pelo intervalo maior, que é 212 menos 32. Observe, intervalo menor, Tf menos 32, intervalo maior, 212 menos 32. Eis a razão entre esses dois intervalos. Vamos agora obter a razão entre os intervalos menores e maiores da escala Kelvin. Eis o intervalo de temperaturas, intervalo menor, e esse outro intervalo de temperatura, intervalo maior. Vamos dividir o menor sempre pelo maior. Veja, intervalo menor Tk menos 273, intervalo maior 373 menos 273. Então obtemos aqui as razões entre esses intervalos. Vamos igualá-los, fazer a igualdade entre essas razões. Igualando as razões entre as escalas termométricas, obtemos essa relação entre as escalas. Tc menos 0 dá Tc. 100 menos 0, 100. Igual a Tf menos 32, a gente repete. 212 menos 32, 180. Igual a Tk menos 273, a gente repete. 373 menos 273, 100. Vamos simplificar mais ainda essa relação. Você multiplica tudo por 20. Multiplicando Tc vezes 20, vai ficar 20 dividido por 100. Você corta os dois últimos zeros, fica 2 dividido por 10. 2 dividido por 10 você simplifica. Divide tudo por 2, fica 1 quinto. Então fica aqui 1 subtendido, antes do Tc, sobre 5. Aqui 20 dividido por 180, você corta o 0 do 20 e do 180, fica 2 dividido por 18. Simplificando 2 por 18, dividindo tudo por 2, fica 1 sobre 9. Então fica 1 subtendido sobre 9. Igual a... Aqui é o mesmo raciocínio do primeiro termo aqui. Você multiplica tudo por 20, fica 20 por 100, dá 2 por 10, que é igual a 1 quinto. Pronto, com essa relação aqui, você pode transformar a temperatura Fahrenheit em Celsius, Celsius em Fahrenheit, temperatura Celsius em Kelvin, Kelvin em Celsius, Fahrenheit em Kelvin, Kelvin em Fahrenheit. Eis aqui a relação entre as escalas termométricas. Portanto, a temperatura Kelvin pode ser transformada em temperatura Celsius. Você pega o primeiro termo e o último. Temperatura Celsius, temperatura Kelvin. Você iguala esse termo com aquele. Observe que esse 5 é comum entre os dois termos. Você pode cortar 5 com 5. Vai sobrar apenas temperatura Celsius igual a temperatura Kelvin menos 273. Na verdade, aqui é 273,15, mas no nosso curso vamos usar apenas 273. Portanto, temperatura Celsius é igual a temperatura Kelvin menos 273. Dado um valor de Kelvin, você pode achar a temperatura em Celsius. Dado a temperatura Celsius, você pode achar a temperatura Kelvin. Apenas com essa fórmula. Mas você pode isolar o Tk. Você parte da expressão que acabamos de achar. Você pega esse Tk, joga para o primeiro membro. Ele vem negativo. Igual a, repete o menos 273. Você repete o menos Tk. Igual a menos 273. Você repete. Esse mais Tc, temperatura Celsius, você joga para o segundo membro. Ele vem. Aqui ele é positivo, ele passa negativo. Para eliminar esse menos, você multiplica tudo por menos 1.
Menos vezes menos dá mais. Aí você repete o TK. Igual a menos vezes menos dá mais. Você repete o TC. E menos vezes o menos dá mais. Você repete o 273. Então você pode obter essa fórmula aqui. E dela você pode isolar o TK se você quiser. Senão você pode ficar apenas com essa fórmula e fazer o cálculo. Tanto para transformar a temperatura Celsius em Kelvin, como a temperatura Kelvin em Celsius. Se você não quiser fazer conta para tirar esse menos aqui da frente, se você não quiser usar esse artifício matemático de multiplicar por menos 1, você pode partir dessa equação e você apenas repete o TC, temperatura Celsius, esse menos passa para o outro lado. Esse menos 273 passa para o outro lado, mais 273, você repete o igual e você repete o TK. Pronto, você obteve a mesma fórmula, só que você não usou esse artifício. Assim até fica mais rápido e mais fácil. Você pode também transformar a temperatura Celsius em Fahrenheit. Já vimos essa relação. Basta você usar apenas essa fórmula. Dada a temperatura Fahrenheit, você obtém a Celsius, ou dada a temperatura Celsius, você obtém a Fahrenheit. Você pode também multiplicar 5 vezes TF menos 32, 5 vezes TF menos 32 igual a 9 vezes TC. 9 vezes TC. Você pode multiplicar 5 vezes TF, dá 5TF. 5 vezes menos 32, menos 160, que é igual a 9 TC. Você pode isolar, que é a nossa intenção, isolar o TF. Então 5TF. Ele fica aqui no primeiro membro. Esse menos 160 passa para o outro membro positivo. Fica 5TF igual a 9TC mais 160. Eis uma fórmula para transformar Celsius em Fahrenheit. Você nota que esse 5 está multiplicando o TF, ele vem para o denominador. Esse 9TC mais 160 fica no numerador. Dado uma temperatura Celsius, você pode obter a Fahrenheit com essa fórmula. Se você quiser simplificá-la mais, observe. 9 dividido por 5, 1,8. Temperatura Celsius mais 160 dividido por 5, 32. Em um programa de computador, por exemplo, em linguagem C++, você pode, no algoritmo, usar essa fórmula, que equivale a essa aqui. Nos nossos exercícios, vamos usar essa aqui. Mas se você usar essa, também está certo. Se você usar essa, também você pode obter os valores de transformação. Você pode também transformar temperatura Fahrenheit em temperatura Celsius. Partindo da expressão anterior, você pode isolar o TC. Na expressão anterior, nós isolamos o TF. Agora você vai isolar o TC. Mas lembre-se, você pode apenas usar essa aqui para transformar Fahrenheit em Celsius e Celsius em Fahrenheit. Mas vamos simplificar mais ainda. Olha, 9 vezes TC dá 9TC. Olha aqui a multiplicação cruzada. 5 vezes TF menos 32. Você isola o TC como? Olha só, temperatura Celsius igual a... Esse 9 está multiplicando o TC, sempre vem para o denominador. E esse aqui fica no numerador. Mais uma fórmula que você pode usar para transformar Fahrenheit em Celsius, que é essa mesma fórmula aqui. Você também pode transformar a temperatura Kelvin em Fahrenheit. Da expressão que a gente obteve com o desenho das escalas termométricas, você pode partir dessa expressão. Observe TF e TK. Fazendo aqui a multiplicação cruzada. 5 vezes TF menos 32 igual a 9 vezes TK menos 273. 5 vezes TF dá 5TF. 5 vezes menos 32 dá menos 160 igual a 9 vezes TK. 9 menos 273, que dá menos 2.457. Vamos isolar o TF. 5TF igual a... Você repete aqui 9TK menos 2.457. Esse menos, que está no primeiro membro, vai para o segundo membro positivo. Você repete 5TF igual a 9TK menos 2.457 mais 160. Você subtrai normalmente e conserva o sinal que precede o maior número, no caso menos.
Então dá 2.297. Agora sim, você pode isolar o TF. Temperatura Fahrenheit igual a... Quem está multiplicando o TF vem para baixo, ou seja, para o denominador. E 9TK menos 2.297 fica no numerador. Você pode simplificar mais ainda. 9 dividido por 5 dá 1,8. Repete TK menos 2.297 dividido por 5 dá 459,4. Você pode usar essa fórmula para transformar Kelvin em Fahrenheit, ou essa fórmula, ou essa aqui. Então, dado uma temperatura Kelvin, você pode obter uma Fahrenheit. Dado aqui uma temperatura Kelvin, você pode obter uma temperatura Fahrenheit. E aqui, dado uma temperatura Kelvin, você pode obter uma temperatura Fahrenheit. Se você usar a temperatura Kelvin 273,15, você vai achar a mesma expressão, mas aqui vai dar 459,67. Você pode usar essa fórmula para fazer um programa em linguagem C++ e achar a temperatura Fahrenheit, dado uma temperatura Kelvin. Você pode transformar uma temperatura Fahrenheit em uma temperatura Kelvin. Partindo da mesma expressão mostrada anteriormente, se faz mesmo raciocínio, 9 vezes TK menos 273 igual a 5 vezes TF menos 32. 9 vezes TK dá 9TK, 9 vezes menos 273 dá menos 2.457 igual a 5 vezes TF dá 5TF. 5 vezes menos 32 dá menos 160. Nossa intenção é isolar o TK. Na expressão anterior, nossa intenção foi isolar o TF. Então, 9TK a gente repete, o igual a gente repete, 5TF a gente repete, menos 160 a gente repete. O menos 2.457 vem para o outro membro, mais 2.457. Repete-se o 9TK, igual a repete-se o 5TF. Menos 160 mais 2.457, você subtrai normalmente, dá 2.297 e coloca o sinal que precede o maior número, que é o mais. Vamos agora isolar o TK. TK é igual a... Quem está multiplicando o TK passa aqui para baixo, ou seja, para o denominador. E 5TF mais 2.297 fica no numerador. Você pode simplificar mais ainda. Você pode repetir 5TF sobre 9 mais 2.297 dividido por 9 dá 255,22. Então essa fórmula aqui é semelhante a essa e as duas são semelhantes a essa aqui. Se usarmos o valor de TK igual a 273,15, nós acharemos não 255,22. Vamos achar 255,37. Você pode usar essas fórmulas para fazer os algoritmos em linguagem C++ para a conversão de uma temperatura em outra. Mas no nosso exercício a gente pode usar apenas essa fórmula aqui. Ou essa, se você quiser. Atividade para a próxima aula. Vamos utilizar as relações que nós vimos nessa aula, as relações entre as escalas termométricas, para transformar 72 graus Celsius em Kelvin. Você vai usar apenas essa fórmula aqui, onde tem 72 Celsius, você vai colocar aqui no lugar ITC e achar o TK. Você vai transformar 120 Kelvin para graus Celsius. Onde tem TK aqui, você vai colocar 120 e você vai achar o TC. Aqui nessa questão, 20 graus Celsius, você vai converter para graus Fahrenheit. Você vai usar apenas essa fórmula aqui. E onde tem 20 graus Celsius, você vai colocar aqui no lugar de TC e achar o TF. Você vai transformar nesse exercício 50 graus Fahrenheit para graus Celsius. Onde tem TF, temperatura Fahrenheit, você vai colocar 50 e vai achar o TC. Tente fazer no seu caderno. Na próxima aula daremos continuidade a esse assunto. Muito obrigado. Bons estudos.